Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. No mundo de One Piece, capítulo 261. Sob o comando de Garlin, os 2 cavaleiros de Deus atrás dele entraram em ação, acompanhados pelos 50 agentes do governo mundial que eles trouxeram. Dos 2 cavaleiros deuses, um era uma figura imponente adornada com uma máscara de caveira de touro, brandindo uma formidável foice, conhecida como Cavaleiro da Morte. A outra era uma mulher de cabelos escuros e aparência um pouco envelhecida, vestida com uma armadura semelhante à de Garlin, reconhecida como Cavaleiro da Noite, Lyra Nox. Quando os Cavaleiros de Deus e os agentes do governo mundial entraram em ação, Jax e Akira se moveram rapidamente para confrontar a idosa Lyra. Sabó-san, nós cuidaremos disso, vovó. Você cuida dessa coisa velha de máscara de caveira. Jax exclamou alto, ganhando o olhar mortal dos 2 cavaleiros deuses. Especialmente Lyra. Todo seu ser fervia de raiva por ser chamada de vovó. Ela emanou um hálito assassino que momentaneamente enviou um arrepio pela espinha de Jax. Embora passada do auge, ela não havia perdido sua beleza, com apenas alguns fios brancos intercalados entre os pretos. Qualquer menção à sua idade ou comentários depreciativos fariam Lyra perder a compostura. Às vezes, ela até espanca outros dragões celestiais por fazerem comentários ruins. Haha, ótimo. Então eu cuidarei dele. Rindo um pouco, Sabó foi encontrar o outro chamado Cavaleiro da Morte. Mudei de ideia, seus pirralhos insolentes. Vou conceder a vocês 2 uma morte dolorosa, nunca vista por ninguém por ousarem insultar uma nobre dama como eu. Lyra cuspiu entre dentes. Sua raiva perceptível por qualquer um. Ela não é apenas uma avó, ela é uma avó venenosa. Akira, tenha cuidado. Não deixe que as palavras venenosas dela afetem você ou o desviem do caminho. Se fizer isso, isso pode arruinar sua vida. Ninguém se casaria com você no futuro. Jax gritou apressadamente com preocupação genuína em seus olhos. Foi essa preocupação genuína que fez o símbolo de veia estourada aparecer na testa de Akira. Ela quase se lançou contra Jax em um acesso de raiva. Mas controlando seu impulso, ela gritou. Calha a boca. Fale outra palavra, eu vou te matar. Sem se importar com Jax, ela avançou. O corpo de Akira começou a se transformar, sua forma envolta em relâmpagos crepitantes e penas brilhantes. Asas se desenrolaram de suas costas, se abrindo amplamente e lançando uma sombra sobre o campo de batalha. O ar crepitava com energia enquanto trovões brilhavam deslumbrantemente ao redor dela. Em uma exibição de poder de tirar o fôlego, Akira completou sua transformação, assumindo a forma do pássaro trovão concedida por sua fruta zoomítica. Com asas azul prateadas brilhantes e penas que brilhavam com eletricidade, ela exalava uma aura de poder incomparável e beleza nobre que deixava todos maravilhados. Simultaneamente, Jax liberou o poder de sua habilidade Fruta da Nuvem, transformando-se em uma enorme nuvem cumulonimbus, o tipo de nuvem capaz de produzir granizo, trovões e relâmpagos. Sua forma imponente cobria toda a ilha das nuvens, sua forma imponente retumbava com trovões e crepitava com relâmpagos dançantes. Com compreensão tática, a forma viária de Akira voou alto no céu, desaparecendo nas nuvens. Belas frutas do diabo. Enquanto Lyra, a Cavaleira da Noite, sorria para os movimentos deles, sua expressão mudou de repente quando um clarão de luz brilhante surgiu em sua direção. Um relâmpago dourado e espesso. Zzzz-pang. Sentindo o perigo presente no raio, Lyra reagiu rapidamente, cobrindo toda a sua forma com haki como medida defensiva. Apesar de seus esforços, a força do golpe foi avassaladora, arremessando o Cavaleiro de Deus para longe com respingos de sangue. Este raio era diferente de qualquer outro. Era um Super Bolt, um ataque combinado desenvolvido por Jax e Akira que disparava um único e devastador raio, diferente dos relâmpagos normalmente vistos. Isso só foi possível porque ambos tinham poderes semelhantes aos dos raios e tinham um controle excepcional sobre eles. Estabilizando seu corpo após ser arremessada a vários metros, Lyra franziu a testa ao notar fumaça emanando de seu ombro esquerdo. A área estava carbonizada, indicando um ferimento grave causado pelo raio. Que ataque poderoso! Eu não deveria tê-lo subestimado. O que aconteceu, Lyra? Seus movimentos desajeitados estão nos envergonhando, Garlin repreendeu em tom severo. Tirando a poeira das roupas, Lyra bufou desdenhosamente. Fui descuidada, já que tinha uma mentalidade de jogo. Parece que eu tinha que ser séria. Ao mesmo tempo, Sabó enfrentou o Cavaleiro da Morte que avançou contra ele e brandiu sua enorme foice, infundida com haki. Sabó enfrentou o ataque de frente, confrontando-o rapidamente com seu cajado. A foice do Cavaleiro da Morte colidiu com o cajado de Sabó. O choque de suas armas infundidas com haki criou uma poderosa onda de choque que ondulou pelo ar. Bum! A força da colisão reverberou pelo campo de batalha, enviando ondas de choque em todas as direções e fazendo com que o solo coberto de nuvens mostrasse sinais de divisão. Você é bem forte, Sabó comentou, seus olhos ligeiramente estreitados. Qual é seu nome? Embora eu normalmente não responda àqueles abaixo de mim, farei uma exceção para você, considerando que você é um pouco mais forte do que a última presa que joguei, respondeu a máscara de touro friamente. Você pode me chamar de Cavaleiro da Morte. Enquanto isso, os membros do Esquadrão Demoníaco, apesar de estarem em menor número, enfrentaram os agentes do governo mundial. Mas foi nesse momento que os comandantes do Exército Revolucionário surgiram inesperadamente. Sua chegada repentina assustou o CP-0S que estavam de vigia, pois não sentiram sua chegada. Munfufufu. Parece que chegamos na hora certa, exclamou Empório Ivankov, comandante do Exército G.
Acompanhavam-no os outros estimados comandantes do exército revolucionário. Karazu, comandante do exército do norte. Belo Bet, comandante do exército do leste. Morley, comandante do exército do oeste. Lindbergh, comandante do exército do sul. Acompanhando os comandantes estavam os vice-comandantes e uma série de outros membros revolucionários. Juntos, eles são uma força formidável. Com a chegada deles, o equilíbrio de poder no campo de batalha começou a mudar em favor dos revolucionários. Quando os dois lados estavam prestes a se envolver em um confronto mortal, alguém foi até Mary Geoise para causar problemas. A figura de Madara flutuava sobre o continente vermelho, especificamente sobre o grande castelo de Pangea. Parece que sua presença foi notada pelo governo mundial quando uma presença 5 avassaladora se fixou nele. Blaise não mentiu, eles são fortes. Madara refletiu. Capítulo 262. A Ilha das Nuvens se transformou em um campo de batalha enquanto os dois lados se confrontavam. Com a chegada dos comandantes revolucionários, os agentes do CP-0 também foram forçados a se juntar à briga. Os choques de haki reverberaram pelo céu como se o próprio mundo tremesse com o poder liberado na batalha. Parece que você planejou bem, Dragon. Bem feito. Qualquer coisa menos que isso seria chato, comentou Garlin com leve diversão, como se estivesse gostando da peça. Afinal, estamos nos opondo ao governo mundial. Precisamos lutar com nossas vidas em jogo, respondeu Dragon em tom indiferente. Você se opõe ao governo mundial sem conhecer nossa verdadeira força. Deixe-me mostrar um pouco a você. Dizendo isso, Garlin agiu. Todo seu ser crepitava com energia de relâmpago negro enquanto uma onda de Aoshoku Haki rompia dele. Diferentemente do normal, sua presença era sinistra e estranha, exercendo uma pressão avassaladora que pesava muito sobre todos os presentes na Ilha das Nuvens. Diante de tal ser, Dragon se manteve firme, liberando o Haki de seu próprio conquistador. Uma explosão vigorosa de força de vontade surgiu como uma onda gigante, empurrando para trás a pressão opressiva de Garlin. Boom! Fúria dos Reis. O ar crepitava com raios negros enquanto seus Aoshoku colidiam, enviando ondas de choque ondulando pelos arredores. O choque titânico entre dois reis fez o próprio espaço tremer. A intensidade do confronto entre Dragon e Garlin foi tão avassaladora que fez com que as outras batalhas parassem de repente. Todos os olhos se voltaram para testemunhar o confronto épico entre eles. Enquanto Dragon e Garlin se encaravam, Garlin não perdeu tempo em agir. Com um movimento rápido, ele desembainhou sua arma de marca registrada, um sabre formidável com uma proteção de arco de junta arredondada, e lançou um golpe poderoso mirando diretamente em Dragon. Quando seu sabre cortou o ar, ele liberou uma devastadora energia azul comprimida que rasgou o próprio tecido da Ilha de Nuvens, quase a partindo em duas. O poder absoluto do golpe foi ainda maior do que o da façanha mais famosa do Gavião Arqueiro, conhecida como o golpe mais forte do mundo. Enquanto o golpe avançava em direção a Dragon com uma intenção incontrolável de matar, Dragon respondeu liberando sua habilidade de Fruta do Diabo. Em um instante, o clima ao redor da Ilha das Nuvens mudou drasticamente, ventos poderosos girando e convergindo com uma força incrível. Em um choque deslumbrante de duas forças, o golpe devastador de Garlin colidiu com as poderosas rajadas de vento de Dragon. A atmosfera estalava com raios e correntes de vento rodopiantes enquanto os dois lados se opunham no ar. Em uma disputa feroz, cada força competiu pelo domínio antes que as correntes de vento do dragão destruíssem o corte. Um silêncio tenso envolveu o campo de batalha, com todos parados como se uma tempestade tivesse passado. Só um único choque entre eles quase destruiu esta ilha. Com eles jogando assim, não vou conseguir aguentar muito mais tempo, Jax avisou, fazendo o melhor que podia para impedir que a Ilha de Nuvens se dividisse em duas. Se a ilha se dividir em duas, todos cairão no chão. Ao ouvir isso, uma ideia ocorreu a Kira enquanto ela estava ao lado de Jax. Um plano começou a se formar em sua mente. Por que eles simplesmente não permitem que a ilha seja destruída? Ela pensou consigo mesma. Afinal, eles possuem a habilidade de resgatar todos do lado deles da queda. Mas ela rapidamente descartou a ideia, pois não conhecia bem as habilidades dos Cavaleiros de Deus. Subestimá-los não era uma opção. Você desenvolveu a habilidade Fruta Furacão muito bem. Garlin comentou com Dragon e assumiu uma posição com sua espada para o próximo golpe. Com faíscas voando no ar, os oponentes de ambos os lados se entreolharam, prontos para atacar a qualquer momento. Oh, que situação tensa! Blaise observou o confronto à distância. Figarlan Garlin parece forte, assim como os outros Cavaleiros de Deus. Devo esperar e ver como Dragon lida com ele. Ele refletiu, não, Madara já deveria ter começado seus jogos. Eu deveria terminá-los antes que o governo mundial tome uma atitude. Foi naquele momento que uma notificação soou em sua mente, seu sistema emitiu uma nova tarefa. Tarefa: derrotar Figarlan Garlin e destruir os Cavaleiros de Deus CP-0 e agentes do governo mundial. Recompensa: mais 2,0 atributos grátis. Legal. Blaise fechou o painel do sistema com um sorriso satisfeito. Agora não preciso pensar muito. Maria Geoise. Emergindo dos escombros, Madara limpou suas calças empoeiradas e ficou sem camisa enquanto sua capa e vestido eram destruídos pela implacável investida dos 5 anciões. Ainda assim, isso não reduziu seu jeito imponente. Olhando para a superfície em ruínas, é possível perceber que uma batalha feroz e intensa ocorreu em todo o terreno, com todas as crateras e terras devastadas. Sem se importar com a terra destruída, o Mangekyou Sharingan eterno de Madara se transformou em Rinnegan enquanto ele olhava para 5 bestas à sua frente. Naquele momento, ele sentiu algo e instintivamente levantou uma mão para sua testa. Um calor de sangue fresco. Vendo isso, Madara riu antes de rir alto. Ha 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 ha.
Sua risada selvagem reverberou pelo campo de batalha como um trovão por alguns segundos antes de parar. Os 5 anciões se entreolharam, comunicando-se mentalmente. Por que ele está rindo? Ele é louco e audacioso. Em Naruto World, qualquer um familiarizado com o clã Uchiha reconheceria que é a risada de Uchiha Madara. Ouvir a risada de Madara significa que caos e destruição não estão muito atrás. Desde que ele falhou em atingir seu objetivo de trazer paz ao mundo, ele se sentiu vazio após ser invocado para este mundo. Agora, após lutar contra os 5 anciões, ele começou a sentir o sentimento familiar. A emoção da batalha e a adrenalina que o percorriam o fizeram lembrar das vezes em que lutou contra seu melhor amigo, Hashirama. Nesses momentos fugazes, ele se lembra de quem ele realmente é, um Uchiha, o ninja nascido para o sangue e a batalha, destinado a experimentar a emoção da batalha até seu último suspiro. Eu achava que esse mundo era chato e não havia outra pessoa forte além dele, mas agora posso experimentar a emoção da batalha novamente. Vocês estão prontos para dançar? Madara perguntou com seu Rinnegan ligeiramente estreitado. Capítulo 263. Madara, você ousa atacar nossa Terra Santa? Santo Jaigarci Saturno, na forma de Gyuki, uma aranha-touro monstruosa, rugiu de raiva. Seus olhos mudaram de forma novamente, deve ser seu estado mais forte. Esteja preparado, Santo Marte, na forma de Tsumade, um pássaro monstro colossal com um corpo serpentino, observou seus olhos e se comunicou com os companheiros anciões. Devemos eliminá-lo a todo custo. Ele ousa invadir Mary Geoise, disse Santo Topman Varkuri, na forma de Fenci, parecendo um demônio javali com 4 presas em sua mente. Tenho dúvidas de que ele esteja colidindo com Blaze Somos Juro, na forma de Bakutsu, um cavalo esquelético, expressou seus pensamentos. É possível, concordou São Júpiter, encarnando a forma de um verme da areia gigante. Quem se importa com sua suposta terra sagrada? Ela não passa de uma terra insignificante e escória, Madara retrucou com desdém. Os 5 anciões emanavam uma rica intenção assassina, enquanto Marte, na forma de um colossal pássaro-monstro, liberava um raio de energia devastador de sua boca em Madara. Encarando o raio de frente, Madara bufou zombeteiramente enquanto Susanoo Índigo Profundo se materializava ao redor de seu corpo, protegendo-o do ataque que se aproximava. Seu Susanoo aperfeiçoado se ergue imponentemente alto, com cerca de 300 metros, exalando uma presença imponente. Semelhante aos 5 anciões, uma faixa de fumaça escura e flamejante se enrola ao redor das costas do Susanoo. Bum! O raio de energia de Santo Marte colidiu com o Susanoo de Madara, resultando em uma explosão massiva. No entanto, apesar do poder inigualável, o Susanoo permaneceu ileso. Temos que fazer alguma coisa, ele é forte. Todos, ataquem juntos. Os 5 anciões em suas formas de besta atacaram Madara juntos. Enfrentando seu ataque unificado, o Susanoo de Madara respondeu rapidamente. Ele formou selos com suas mãos e liberou uma poderosa liberação de fogo, grande aniquilação de fogo. Era uma visão de se ver quando as chamas irromperam da boca do Susanoo. Elas surgiram para fora e engolfaram a área em um inferno furioso. As chamas de alta temperatura dançavam em fúria intensa. Os 5 anciões, pegos em meio ao ataque flamejante, não demonstraram sinais de pânico ou desespero. Com sua força, as chamas podem nem mesmo infligir dano mínimo a eles. Madara sabia que tal jutsu não os afetaria muito, era apenas uma distração. Ele ativou sua habilidade Rinnegan Limbo, prisão de fronteira. No momento seguinte, 4 clones se materializaram ao redor do campo de batalha, sem serem vistos pelos 5 anciões. Esses Limbo clones possuíam as mesmas habilidades, força e destreza de combate que ele, efetivamente multiplicando seu poder de combate. Por existirem em uma dimensão separada, os clones eram imunes à maioria dos ataques convencionais e quase impossíveis de derrotar por meios diretos. Algo invisível simplesmente apareceu, comentou São Marcos Marte. Deve ser uma de suas habilidades. Sim, os outros 4 também confirmaram, com os sentidos em alerta máximo. Mesmo com a visão do futuro, eles só descobriram a existência dos clones do Limbo, mas não conseguiram encontrar sua localização. Desde a aparição de Madara no mundo, o governo mundial o observava de perto. Os 5 anciões estudaram as habilidades usadas por Madara até então. Quando Madara empregou Limbo, eles imediatamente o reconheceram. Enquanto os clones do Limbo lançavam seu ataque contra 4 dos 5 anciões, o Susanoo de Madara brandiu sua espada contra Saturno, com o objetivo de cortar seu monstruoso corpo de aranha-touro em 2. Apesar de seu armamento haki e pele resistente, Saturno não conseguiu suportar a força do ataque. O golpe de espada o lançou pelo ar. Enquanto isso, os clones do Limbo enfrentavam os outros anciões em batalha, o ar crepitava com raios enquanto eles se enfrentavam. Apesar de sua força, eles não conseguiram lidar com os clones do Limbo. Enquanto eles conseguem bloquear os ataques dos clones com haki, eles lutam para acabar com eles. Olhando para a batalha devastadora que acontecia à distância, os dragões celestiais que residiam no domínio dos deuses ficaram aterrorizados. Os agentes do governo mundial e os cavaleiros de Deus rapidamente começaram a evacuá-los para um local seguro. Onde estão os almirantes da marinha? Eles não conseguem ver que Mary Geoise está sob ataque? Um dragão celestial reclamou enquanto era escoltado por seus escravos e agentes em ternos pretos. Sinto muito, Santo Camael, um agente explicou se desculpando. Os fuzileiros navais não estão mais sob o controle do governo mundial. Com o atual almirante da frota Blaze liderando os fuzileiros navais, há atrito entre o governo mundial e os fuzileiros navais. Os fuzileiros navais não são nada mais do que cães que criamos, um dragão celestial cuspiu com raiva. O que os 5 santos estão pensando? Se eles não podem ser úteis, por que ainda existem? Destrua-os. O agente permaneceu em silêncio. Eles queriam agir, mas poderiam? Com a força e influência de Blaze, até mesmo 5 anciões eram impotentes para agir contra ele. Quartel-General da Marinha. Uma reunião foi convocada às pressas novamente.
Porque há uma palavra novamente porque no dia anterior, eles se reuniram para discutir a derrota da Big Mom. Garp, Sengoku, o almirante Kizaru, o almirante Kuzan e alguns vice-almirantes importantes chegaram ao escritório do almirante da frota apenas para encontrar Blaze cochilando, com os olhos fechados e os pés apoiados na mesa. Claro, não era o próprio Blaze, era um clone que ele deixou para trás para manter as aparências. Mas Sengoku não sabia disso, então as veias saltaram em sua testa enquanto ele gritava. O que você está fazendo, Blaze? Ao ouvir o grito de Sengoku, o clone Blaze abriu os olhos mecanicamente e os recebeu sem pensar. Perto da Ilha das Nuvens, Blaze, planejando enfrentar o Cavaleiro de Deus Figarlan e outros, parou e rapidamente assumiu o controle do clone que ele deixou no quartel-general da Marinha com sua consciência. Assim que viram o clone de Blaze, todos acharam algo estranho. Quem é você? Você ousa se passar pelo almirante da frota dos fuzileiros navais? Kuzan estava pronto para atacar. Legal, pessoal, sou eu. É o clone que deixei para trás. O clone Blaze falou. Com seu haki, eles puderam dizer que era Blaze. Eles acharam estranho, pois não sentiram sua presença no segundo anterior. Sengoku perguntou. Onde você está? Eu tinha alguns assuntos urgentes para resolver e estou longe do quartel-general. Blaze explicou, seu tom casual. Diga-me, qual é o problema? O vice-almirante relatou apressadamente. Houve um ataque a Mary Geoise há poucos minutos. Recebemos notícias de que é catastrófico. Os fuzileiros navais não estão mais sob o controle do governo mundial. Não somos responsáveis por sua destruição, Blaze respondeu. Mas, a destruição dos nobres mundiais terá algum impacto sobre nós ou sobre o povo? Blaze perguntou. Não. Então por que convocar a reunião? Vocês ainda estão tratando os nobres do mundo como seus mestres? Uma pressão terrível caiu sobre eles e desapareceu no momento seguinte, mas suor frio apareceu no rosto de todos. Ele é assustador, pensaram os vice-almirantes. Continuem com suas tarefas. Os assuntos do governo mundial não são da nossa conta. Blaze concluiu a reunião. Os vice-almirantes deixaram o escritório, e apenas Garp, Sengoku, Kizaru e Kuzan ficaram para trás. Capítulo 264. Blaze, o que está acontecendo? Sengoku perguntou, sua voz cheia de desconforto. Eles não eram tolos. Eles sabiam que Blaze tinha algo a ver com o que estava acontecendo acima da headline. Mas até que ponto, e qual era seu plano, ninguém sabia. E eles não estavam em posição de perguntar ou dizer algo porque ele era muito forte e, no fundo, eles sabiam que ele estava fazendo a coisa certa. Em relação à pergunta de Sengoku, Blaze deu de ombros. Como eu poderia saber? Eu sei que você não quer que a gente se intrometa no conflito entre você e os assuntos do governo mundial, mas se precisar da minha ajuda, eu farei isso. Mesmo que isso signifique brigar completamente com eles. Kuzan falou com uma voz preguiçosa, mas firme. Kuzan? Sengoku exclamou, estreitando os olhos em objeção. Eu aprecio isso, Kuzan, mas não há nada com que se preocupar. Vocês cumpram seu dever, eu cuidarei de tudo. Blaze falou com um sorriso casual. Bavalharra. Não sei o que você está fazendo, pirralho, mas sei que você não faria algo que colocasse as pessoas comuns em perigo. Garp riu calorosamente. Quanto àqueles canalhas, não importa se eles estão vivos ou não, não vai causar muito impacto. Garp? Sengoku gritou novamente. Sengoku, estamos aposentados. E é hora do mundo mudar. Sengoku-san, não estou me opondo ao governo mundial por poder ou para governar, mas para mudar o mundo, Blaze respondeu em um tom solene e disse, certo, pessoal, tenho que ir, estou no meio de algo. Com isso, o clone de Blaze retornou ao seu estado mecânico anterior, Ilha das Nuvens. Terminando a conversa no QG da Marinha, Blaze recuperou sua consciência do clone e seu olhar se voltou para o campo de batalha distante. Ele podia sentir a intensidade de longe enquanto Dragon e Figarlan se preparavam para o próximo confronto. Em um instante sua figura tremeluziu, e ele chegou ao centro do campo de batalha. Sua presença fez todos pararem, seus olhos atraídos para a figura imponente de Blaze. Ao ver Blaze, a tensão entre o lado do governo mundial aumentou. Sua mera presença e a quantidade esmagadora de haki os pressionaram como uma montanha. Este não era um homem comum, este era o homem mais forte do mundo, e sua chegada só podia significar uma coisa, ele estava por trás de tudo. Nossa, que surpresa agradável encontrar o comandante supremo dos Cavaleiros Deuses aqui. Blaze sorriu. Figarlan deu um passo à frente, seu olhar penetrante ao encontrar o de Blaze. Ele falou em um tom frio que ecoou pelo campo de batalha como suspeitávamos, você é o responsável por tudo, Blaze. Claro, sou eu, Blaze admitiu despreocupadamente. Existe mais alguém no mundo que se opõe ao governo mundial tão abertamente quanto eu? Achei que tinha deixado bem claro. Ele continuou. Você não deveria ter vindo aqui deixando seu santuário, Mary Geoise. Figarlan zombou com desdém HMPH. Quem você pensa que é? Você se considera um deus? Você não passa de um cachorro que criamos, e podemos te sacrificar quando acharmos conveniente. É mesmo? O olhar de Blaze se estreitou enquanto o ar ficava denso com uma poderosa coerção. Blaze-san é assustador, Jax exclamou, enxugando o suor que se formava em sua testa. Não baixe a guarda, Sabo alertou. Os outros cavaleiros de Deus estão aqui. Um passo em falso e estamos acabados. Não acho que isso seja necessário, Akira interrompeu. A atenção deles parece completamente fixada em Blaze-san. Faça isso, comandou Figarlan. Ouvindo seu comando, os outros dois Cavaleiros de Deus, Cavaleiro da Morte e Cavaleiro da Noite Lyra Nox atacaram Blaze simultaneamente. Ao mesmo tempo, Figarlan avançou, sua espada brilhando com flechas de raios negros. Com um movimento rápido, ele apareceu diante de Blaze e mirou um golpe poderoso diretamente nele. No entanto, para o espanto de todos os presentes, a espada parou a centímetros de Blaze, como se estivesse atingindo uma parede invisível. Os olhos de Figarlan se estreitaram em surpresa. Ele concentrou toda a sua força na espada. Mas não importava quanta força ele exercesse, a lâmina não se movia um centímetro. É inútil, Blaze
Blaise zombou de brincadeira. Você não pode me tocar. Foi naquele momento que o Cavaleiro da Morte e o Cavaleiro da Noite Lyra flanquearam Blaise com seus próprios ataques. Mas assim como Figarlan, seus ataques pararam a centímetros de Blaise. É só isso que você tem? Blaise provocou com uma voz calma. Eu esperava mais do chamado Comandante Supremo e dos nobres Cavaleiros de Deus. Não importa quanta força e haki eles exercessem, isso não mudava nada. Que tipo de poder é esse? Por que não conseguimos tocá-lo? Cavaleiro da Noite Lyra exclamou em voz baixa. Se fosse um poder de Akuma no Mi, poderia ser combatido por haki, mas isso é diferente. Não é de se espantar que os 5 santos tenham dito que ele tem o poder de destruir o mundo. Ele é forte, o Cavaleiro da Morte comentou solenemente. Ao contrário dos outros 2 cavaleiros deuses, Figarlan sentiu algo anormal quando atacou. Seu golpe não parou completamente, mas em vez disso desacelerou até o ponto em que pareceu que parou. Para confirmar sua teoria, Figarlan lançou outra série de golpes rápidos, mas a cada vez, sua espada parava a poucos centímetros de Blaise, como se estivesse atingindo uma parede invisível. Chega, disse Blaise, você não vê que é inútil. A barreira invisível que impediu os ataques dos Cavaleiros de Deus não era outra senão a técnica recém-adquirida por Blaise sem limites, infinito, obtida no último sorteio da loteria. Como se entendesse suas dúvidas e pensamentos, Blaise começou a explicar pacientemente. O que você sentiu é um infinito. Ele cria um espaço infinito entre mim e os outros, tornando impossível que qualquer ataque me atinja. Em uma frase simples, seus ataques ficam mais lentos e nunca me alcançam. Agora, como você vai lidar comigo? Estou curioso. Enquanto isso, Dragon Sabó, Jax, Akira e outros do lado revolucionário ficaram maravilhados depois de ouvir isso. É um poder de Akuma no Mi? Akira perguntou. Duvido. Parece diferente, Dragon refletiu, sua expressão pensativa enquanto observava Blaise. Como esperado de Blaise-san. Suas habilidades são realmente notáveis, comentou Sabó, com um tom tingido de admiração. Não seja tão convencido. A voz de Figarlan carregava um tom de raiva enquanto uma onda intensa de Aoshoku Haki rompia ao redor dele, crepitando com poder. Um complexo círculo mágico se materializou sob seus pés, seu intrincado desenho pulsando com energia sinistra. Esses círculos tinham um pentagrama em seu centro, com 5 símbolos idênticos adornando o espaço entre seus entalhes. Isto é, Blaise olhou atentamente para o círculo mágico. Este não é o círculo de invocação usado pelos 5 anciões? Até Figarlan pode fazer isto. Capítulo 265. De volta a Mary Geoise. Os 5 santos anciões estavam presos em uma batalha desesperada contra Madara, um louco com força avassaladora e habilidades bizarras do mundo ninja. Apesar de seu imenso poder e experiência, eles se viram incapazes de se defender contra o ataque implacável, muito menos derrotá-lo. No meio dessa luta titânica, eles receberam um chamado por reforços de Figarlan. No entanto, eles não puderam responder, pois estavam ocupados pelo ataque de Madara. Qual é o nosso plano? Jai Garcia Saturno se comunicou telepaticamente, seu olhar fixo na colossal estátua de madeira com inúmeras mãos, vestida com o titânico Susano Índigo de Madara. A visão era realmente aterrorizante. Não podemos fazer nada agora. Eles planejaram muito bem. São nos Juro sugeriu, apertando sua espada de samurai com mais força quando uma das mãos de madeira o socou. O soco enviou ondas de choque pelo ar, rasgando o chão e destruindo a própria estrutura da realidade ao redor deles. As mãos da estátua se moviam com velocidade e força assustadoras, mirando nos anciões, não dando a eles chance de reagir ou desviar. Ainda assim, os 5 anciões se esquivavam e contra-atacavam o melhor que podiam, mas o grande número de ataques era esmagador. Não importa quanto dano eles infligissem, ele se recuperava para sua forma original. Era como se o poder de Madara fosse aparentemente limitado. Precisamos encontrar uma maneira de destruir a técnica dele, sugeriu São Marcos Marte. Acho que deveríamos nos concentrar em nos defender, afirmou o santo pastor Júpiter. De fato, não acho que os poderes dele sejam infinitos. Se pudermos defender até lá, podemos ter uma chance e até mesmo mudar as coisas. Santo Topman Varkuri expressou seus pensamentos. Vamos lá, os 5 anciões trocaram olhares enquanto decidiam. Madara, empoleirado no topo da estátua de madeira, olhou para os santos anciãos com um sorriso selvagem. Isso é o melhor que os chamados governantes do mundo podem fazer? Sua risada ecoou pelo campo de batalha, cheia de desdém e diversão. À distância, os agentes do governo mundial e os dragões celestiais não conseguiam acreditar no que viam. O poder combinado dos 5 santos anciões estava sendo levado ao limite por um único homem indisciplinado. Como governantes deste mundo, eles não podiam aceitar esse fato. Mas como espectadores, eles não tinham escolha a não ser esperar que os 5 anciões encontrassem uma maneira de superar o poder esmagador de Madara. Sem que eles soubessem, uma figura sentada em cima de um trono nas profundezas da Terra Santa, Mary Geoise, levantou-se de seu assento. Enquanto isso, acima das nuvens, algo massivo começou a se agitar, seus movimentos não vistos por aqueles abaixo. Igual. De volta à Ilha das Nuvens, o campo de batalha estava cheio de tensão, pois o significado do sinistro círculo mágico conjurado por Figarlan permanecia desconhecido. Enquanto isso, os agentes do CP-0 e do governo mundial que sabiam de algumas coisas aguardavam ansiosamente a aparição dos 5 santos anciões. No entanto, conforme os segundos passavam sem nenhum sinal dos anciões, um ar de confusão e constrangimento começou a se instalar sobre eles. Até Figarlan, o comandante supremo dos Cavaleiros Deuses, ficou perplexo, com um semblante pálido de vergonha. Da mesma forma, os outros 2 Cavaleiros Deuses se perguntaram: o que está acontecendo? Por que os anciões não chegaram? Blaise, de pé e exalando um ar de haki incomparável, notou o crescente desconforto deles. Com um sorriso, ele comentou: vocês estavam esperando 5 anciões? Não acho que eles virão. Eles devem estar ocupados. Sua voz carregava um tom de provocação.
Os olhos de Figarlan se arregalaram quando a realização o atingiu. Processando as palavras de Blaise, um momento depois, a verdade surgiu nele. Você atacou Mary Geoise. Ele exclamou, sua voz cheia de uma mistura de choque e fúria. Os lábios de Blaise se curvaram em um sorriso. Bingo! Enquanto você estava mirando em nosso grupo, uma batalha maior acontece em Mary Geoise. Vamos torcer para que os 5 anciões sejam fortes o suficiente para salvá-la de ser destruída. A revelação chocou os agentes do governo mundial, CP0 e 2 Cavaleiros de Deus que entenderam as implicações. Ela sinaliza algo grande com consequências significativas. É hora de me despedir de vocês, Blaise declarou. Vou dar uma última chance. Vou dar um soco com força total. Se vocês sobreviverem, não vou correr atrás de vocês. Enquanto Figarlan recuperava a compostura após a invocação falha dos 5 anciões, ele bufou em desprezo. Nosso plano realmente falhou, mas isso não significa que perdemos. Lutaremos até nosso último suspiro. Não podemos perder para um ser inferior. Como você vê o mundo me enoja. Desapareça. O punho de Blaise apertou, estalando com poder insondável enquanto a pressão ao redor da ilha de nuvens mudava abruptamente. Sem hesitar, ele desferiu um soco devastador em direção às forças do governo mundial. Seu punho rasgou o ar como um raio, avançando em direção ao alvo com força incontrolável. O impacto foi cataclísmico, uma explosão ofuscante de ar e pressão do vento. O primeiro a enfrentar o ataque foi Figarlan. Para ele, o momento pareceu se estender para a eternidade. O punho de Blaise se agigantava cada vez mais em sua visão, elevando-se sobre ele como um colosso. Tudo parecia estar em câmera lenta, mas isso causou um arrepio na espinha de Figarlan, como se a própria morte tivesse batido à sua porta. O soco desencadeou uma onda de choque de magnitude incomparável que se espalhou para fora, destruindo tudo em seu caminho. Apesar de sua força formidável, Figarlan não era páreo para a pura destrutividade do soco de Blaise. Ele foi pego no epicentro da onda de choque, incapaz de suportar o poder explosivo que surgiu no campo de batalha. O comandante supremo dos Cavaleiros Deuses foi arremessado para trás enquanto sua espada negra se quebrava em fragmentos, seu corpo envolto em haki se desintegrando sob imensa pressão. Com uma explosão final e devastadora, seu corpo se despedaçou e explodiu em pedaços, espalhando carne pelo campo de batalha. Os próximos a suportar o peso do ataque foram os outros 2 Cavaleiros de Deus e as forças do governo mundial. Ao contrário de Figarlan, suas defesas ruíram instantaneamente sem oferecer resistência. Seus corpos se desintegraram em névoa de sangue, deixando nada além de uma névoa carmesim. O próprio tecido do espaço pareceu se deformar e se fraturar sob a força do soco de Blaise. A força bruta de seu golpe dividiu o céu, criando um abismo que se estendia da Ilha das Nuvens até onde os olhos podiam seguir. De baixo, pode-se ver claramente o soco devastador que se estendeu por centenas de quilômetros. Foi a primeira vez que Blaise liberou sua força total, 100% de seu poder físico com haki. Capítulo 266. O rescaldo do soco de Blaise deixou um silêncio profundo e tenso no campo de batalha. O solo outrora sólido da Ilha das Nuvens foi obliterado, substituído por um nada onde a ilha antes ficava. A única coisa que impedia que todos caíssem no mar azul abaixo era o poder gravitacional de Blaise, que mantinha todos no ar. O poder absoluto que Blaise demonstrou transcendeu os limites deste mundo e sua compreensão, irracional e inigualável. O exército revolucionário que testemunhou tudo ficou entre o espanto e o terror, percebendo que estava na presença de um verdadeiro homem forte. Blaise pairou no ar com a mão atrás das costas e uma expressão indiferente. Olhando para as forças do governo mundial que se transformaram em sangue e pó, ele deu de ombros. Oh meu Deus, eu exagerei? Sua voz tinha um tom casual, como se ele tivesse feito algo insignificante. Desde o começo, as forças do governo mundial nunca tiveram chance contra Blaise, cuja força havia alcançado níveis além de seus sonhos mais loucos. A disparidade de poder entre os dois lados era gritante como noite e dia. Dragon estava entre os mais afetados pela demonstração de poder, pois ele conhecia a força de seus oponentes. Em um piscar de olhos, eles não existiam mais. Ele sempre soube que Blaise era forte, mas isso estava além de tudo que ele havia imaginado. Blaise-san é incrivelmente forte. Akira murmurou sua voz quase inaudível, ainda em choque. Hahaha, eu sabia. Isso foi tão legal. Blaise-san, você é incrível. Por favor, me ensine esse soco. Jax exclamou animadamente. Seu idiota, não há técnica nisso. É só um soco normal, Akira retrucou. O quê? Eu não acredito. Mesmo que eu treinasse a vida inteira, acho que nunca conseguiria chegar ao nível dele, Sabo murmurou em tom choramingas. A conversa tirou todos do estupor, dispersando a atmosfera tensa que havia se instalado sobre eles. O exército revolucionário, que viu a força de Blaise, agora começou a vê-lo como seu pilar de esperança. Uma pessoa capaz de realmente desafiar o regime do governo mundial. Blaise, com sua força incomparável, de fato tem o poder de remodelar a própria estrutura do mundo. Percebendo as reações ao redor dele, Blaise riu. Ok, pessoal. A farsa acabou, mas nossa luta apenas começou. A era do poder do governo mundial está chegando ao fim, mas não será simples destroná-los de seu assento. Eles têm alguns poderes inacreditáveis, até mesmo armas antigas. Ouvindo suas palavras, Dragon comentou solenemente, como eu suspeitava. Estou pesquisando isso há algum tempo e com a ajuda de Vegapunk, descobrimos que o governo mundial pode possuir uma arma antiga chamada Urano. No entanto, seu verdadeiro poder permanece desconhecido para nós. Blaise, você sabe de algo? Eu também não sei muito, mas a arma antiga tem o poder de destruir qualquer ilha num piscar de olhos, respondeu Blaise. De repente Blaise sentiu algo. Volto em 1 minuto, ele disse antes de desaparecer do local. Igual. Maria Geoise. O choque entre Madara Uchiha e os 5 anciões havia chegado ao auge. Madara, de pé em meio aos destroços, soltou uma gargalhada calorosa. Hahaha, vocês 5 idiotas são realmente fortes.
Os 5 anciões permaneceram fortes, mas estavam visivelmente exaustos e machucados, com suas vestes rasgadas e manchadas de sangue. Claro, eles também infligiram danos significativos a Madara, que sofreu muitos ferimentos e mostrou sinais de exaustão. Suas reservas de chakra estavam quase esgotadas, mesmo com algumas gotas de sangue dourado concedidas a ele por Blaze. Eu fiz o meu melhor, é hora de acabar com esse confronto. Se ele não agisse logo, havia uma possibilidade real de que ele morresse aqui. Desde o começo, sua missão era atrasar os 5 anciões, não lutar até a morte. Invocando cada gota de chakra restante em seu corpo, Madara fez um selo de mão. Vendo suas ações, os 5 anciões ficaram tensos. Depois de lutar com ele por tanto tempo, eles não ousaram subestimá-lo. Como se sentissem algo, eles coletivamente levantaram suas cabeças. Um meteoro enorme caiu do céu, lançando uma sombra escura sobre toda Mary Geoise. Seu tamanho colossal ofuscava tudo abaixo. Se caísse, significaria o fim de Mary Geoise. Ele ainda tinha um movimento tão escondido na manga, Santo Saturno murmurou, preparando-se para agir. No entanto, ele encontrou seu corpo inteiro fraco, drenado da batalha intensa. Isso não é bom, disse Santo Marcos Marte, respirando pesadamente. Nós esgotamos muito haki e força física. Enquanto o meteoro pairava no céu, assustando os nobres e as forças governamentais do mundo acima da linha vermelha, algo igualmente enorme podia ser visto pairando acima das nuvens. Sem dúvida, é a arma antiga Urano. Com um rugido estrondoso, Urano liberou uma torrente de raios de energia semelhantes a laser que atingiram o meteoro, quebrando-o em partículas finas que choveram inofensivamente sobre Mary Geoise. Os 5 anciões soltaram um suspiro de alívio quando o meteoro se desintegrou. Apesar do alívio, uma sensação de vergonha os corroía. A incapacidade de lidar com a situação forçou Imusama a agir diretamente. Enquanto os restos do meteoro se espalhavam pelo céu, Urano pairava ameaçadoramente acima sem sair. Ao mesmo tempo, Madara sentiu uma força opressiva de morte, como se um poder invisível tivesse se fixado nele. Ele sabia que se ficasse mais tempo, só a morte o aguardava. Silenciosamente, Madara ativou o poder de último recurso dado a ele por Blaze. Naquele momento, um raio de energia disparou em sua direção, pronto para incinerá-lo em cinzas. Uma onda poderosa irrompeu dentro de Madara, envolvendo-o inteiramente em chamas douradas. Em um clarão ofuscante, ele desapareceu do campo de batalha, teleportando-se para longe. Embora ele tenha escapado, suas palavras ecoaram pelo campo de batalha em ruínas. Lembre-se, isso está longe de acabar. Eu retornarei e da próxima vez, nem mesmo suas armas antigas irão salvá-lo. O raio de energia de Urano atingiu o chão onde Madara estava momentos antes, deixando um buraco enorme que se estendia por centenas de metros. Um claro lembrete de seu extremo poder destrutivo. Capítulo 267. Os 5 anciões, com suas respirações pesadas de exaustão, trocaram olhares cansados em meio às ruínas da Headline. Apesar de seu super haki, eles não conseguiam detectar a presença de Madara por perto. Ele se foi, declarou Santo nos juros solenemente, limpando o sangue de sua lâmina. Seu rosto estava pesado com o fracasso em erradicar a ameaça de Madara. Santo Marcos Marte murmurou em voz baixa. Não acredito que o deixamos escapar, especialmente depois de revelar o poder da arma antiga. Agora, ele sabe sobre isso. Eles lutaram para aceitar que um único homem os havia levado a tais extremos. Acima das nuvens de Mary Geoise, a forma massiva de Urano havia desaparecido, não deixando nenhum traço de sua presença. Naquele momento, uma voz autoritária ecoou em suas mentes. Venham me ver. E Musama os havia convocado. Os 5 anciões imediatamente seguiram para o castelo de Pangeia, com os corações pesados pela decepção do fracasso. Igual, o lugar onde a Ilha das Nuvens ficava. Assim que Blaze desapareceu, a gravidade que ajudou todos a ficarem suspensos no ar desapareceu, e gritos de surpresa e alarme irromperam imediatamente. Sem alguém para estabilizar a queda, todos começaram a despencar em direção ao mar, exceto aqueles que naturalmente tinham a capacidade de permanecer no ar. Meu Deus, estamos caindo! Gritou um membro do exército revolucionário a plenos pulmões. Real. Estamos realmente caindo. Espera. Eu estou bem. Ivankov exclamou, chutando o ar sem esforço para se manter à tona. Ivankov-sama, você enganou a todos nós, mas nós realmente estamos caindo. A multidão gritava em pânico enquanto continuavam a cair. Blaze-san esqueceu que estávamos suspensos no ar com a ajuda do poder dele. Jax, faça alguma coisa, gritou Akira, transformando-se em sua forma de pássaro-trovão. Estou nisso. Jax respondeu, esticando as mãos para invocar uma grande nuvem almofadada para todos ficarem em cima. A nuvem macia e ondulante formou-se rapidamente, mas se materializou acima da multidão que caía. Vendo isso, Dragon usou seus poderes de Akuma no Mi para controlar o vento. Com uma rajada poderosa, ele direcionou os membros revolucionários em direção à nuvem que Jax havia criado, garantindo seu pouso seguro. Acho que vi um deus da morte, uma figura vestida de preto e empunhando uma foice, disse um membro do exército revolucionário, deitado na superfície da nuvem com o rosto pálido, quase tendo visto sua morte. Hahaha, isso é tão divertido. Sabó exclamou sem medo. Não é hack, comentou severamente. Ilha desconhecida a alguma distância da linha vermelha. Blaze apareceu ao lado de Madara, que estava deitado no chão com os olhos fechados, exausto, mas com um sorriso satisfeito no rosto. Sentindo a presença de Blaze, Madara falou com os olhos fechados. Fazia muito tempo que eu não lutava uma batalha tão intensa, disse ele, saboreando a euforia da luta intensa. Blaze olhou para Madara com um leve sorriso. Bem, você lutou contra os 5 anciões que são quase os imortais deste mundo. Deve ter sido uma luta bem divertida. Como foi? Eles são formidáveis?
Madara abriu os olhos e disse, eles são realmente extremamente fortes. Mas se eu tivesse o poder do Jinchuriki 10 caudas, eu poderia matá-los como formigas. No entanto, senti uma presença formidável em Mary Geoise e vi o poder da arma antiga que você mencionou. É assustador. Se quisermos derrotá-los, precisamos superar aquela arma antiga. Mas considerando sua força, acho que não é grande coisa. Blaze assentiu, ainda casual. Bom, vamos discutir uma estratégia. Mal podemos esperar que eles façam o primeiro movimento. Ele se teletransportou com Madara para a Ilha das Nuvens, aparecendo no meio dos membros do exército revolucionário que estavam esparramados nas nuvens recém-criadas. Ao ver a aparência de Blaze, todos olharam para ele com olhares estranhos. Foi só então que Blaze se lembrou de sua ação e do que tinha feito. Desculpe, rapazes. Eu esqueci completamente, ele se desculpou com uma ponta de constrangimento. Para escapar do constrangimento, ele demonstrou uma atitude séria e falou, como você sabe, enquanto lutávamos aqui, Madara lutou com os 5 anciões. Ele até os forçou a mostrar a arma antiga, Urano. Acho que está na hora. Precisamos planejar nosso próximo movimento e fazê-lo agora, antes que eles se recuperem e contra-ataquem. Blaze disse seriamente e olhou para todos antes de continuar. O que vocês acham? Estão prontos para mudar o mundo? Sim, todos responderam com um grito feroz, determinados a acabar com o reinado do governo mundial. Vamos lá. Jax gritou com o punho cerrado, determinado. Eu treinei para esse momento, Akira declarou, com um fogo ardente queimando em seus olhos. Finalmente. Vamos mudar esse mundo doente. Sabó comentou. Qual é o plano? Perguntou Dragon. Assim como discutimos antes. Eu serei a vanguarda. Vocês são responsáveis por destruir as pontas como Cavaleiros de Deus, Ciferpol e outras forças do governo mundial pela retaguarda. Blaze disse. Você tem certeza sobre isso? Dragon perguntou. De acordo com a estratégia, Blaze realmente enfrentaria os 5 anciãos e a misteriosa presença presente em Mary Geoise. Sim, não há nada com que se preocupar. Ele consegue? Dragon pensou, mas decidiu confiar em Blaze. Se alguém podia lutar contra os monstros, era Blaze. Akira, Sabó, Jax e os membros revolucionários estavam prontos para enfrentar quaisquer desafios que surgissem em seu caminho, derrubar o governo mundial e remodelar a história. O olhar de Blaze varreu todos, atacaremos ao pôr do sol. Vamos lá. Dragão, agora é com você. Dragon assentiu solenemente, era a hora dele desempenhar o papel de comandante supremo do Amri revolucionário. Blaze então se virou para Jax, Akira e Sabó, vocês tenham cuidado. Não percam suas vidas em vão. Blaze então partiu com Madara. Ele precisa fazer outros preparativos e considerar a segurança de seus entes queridos como Boa Hancock. Quem sabe o que o governo mundial fará quando encurralado? Observando Blaze partir, Dragon respirou fundo e se virou para seus companheiros que estavam ao seu lado por tanto tempo. Preparem-se, todos. Partiremos antes do pôr do sol. Capítulo 268. Depois que Blaze e Madara percorreram alguma distância, Blaze verificou sua recompensa. Tarefa: derrotar Figar Langarlin e destruir os Cavaleiros de Deus CP-0 e agentes do governo mundial. Recompensa: mais 2,0 atributos grátis. Nome: Blaze Hunt. Ocupação: Marinha. Constituição: Senha Meio Deus. Fruta do Diabo: 96,0. Haki: 100,0. Pontos de atributo livres: 4,0. Com uma sensação de realização, Blaze alocou os 4 pontos de atributo livres para sua habilidade de Akuma no Mi, aumentando-a para 100,0. Assim que ele completou o aprimoramento, uma sensação profunda tomou conta dele. Seu poder de Fruta do Diabo passou por uma transformação massiva. Pela primeira vez, ele se sentiu verdadeiramente divino. Raios de luz dourada irradiavam de seu corpo, lançando uma aura brilhante que se estendia para fora, banhando os arredores com um brilho luminoso. Finalmente, naquele momento ele sentiu como se fosse o sol. Com um aceno de sua mão, ele podia invocar chamas aterrorizantes capazes de destruir grandes ilhas em um instante. Com esse poder, duvido que até os 5 anciões consigam resistir a um movimento meu. Uma mistura de emoções passou por seu rosto enquanto ele se perdia em suas memórias de sua jornada de fraco a forte e dos anos de treinamento e luta contra oponentes fortes, que finalmente o levaram a alcançar o verdadeiro auge deste mundo. O que aconteceu? Madara perguntou, sua curiosidade despertada pela mudança repentina na aura de Blaze. Apenas um pequeno aumento de força, Blaze respondeu com um encolher de ombros indiferente. Parece que você se tornou ainda mais aterrorizante, Madara bufou. Eu não entendo como você continua ficando mais forte sem fazer nada. Amazon Lily. Em uma sala privada, Blaze segurou Hancock em um abraço caloroso, sentindo seu corpo macio. Já faz algum tempo, minha esposa, ele murmurou suavemente. Hancock descansou a cabeça em seus ombros largos, apreciando seu cheiro. Sim, tem, ela respondeu, sua voz cheia de felicidade. Mas sentindo seu silêncio, ela perguntou. Marido, está tudo bem? Blaze assentiu, embora sua expressão permanecesse séria. Sim, mas nós iremos para uma batalha final com o governo mundial amanhã. Os olhos de Hancock se arregalaram ligeiramente. O quê? O aperto de Blaze aumentou ao redor dela, tranquilizando-a. Sim, está na hora. Considerando a força do meu marido, o governo mundial não é páreo. Blaze sorriu para a confiança dela. Claro, eu sou forte, mas estou preocupado que eles vão mirar em você e nesta ilha. É por isso que vim, para garantir que a Amazon Lily esteja segura na minha ausência. Somente quando estiver confiante na sua segurança, poderei lutar a batalha com paz de espírito. A expressão de Hancock se suavizou, entendendo sua preocupação por ela e seu povo. Você não precisa se preocupar conosco. Com minha força, defender meu povo não é problema.
Diferentemente da linha do tempo original, Hancock havia se tornado significativamente mais forte, graças ao treinamento de Blaze durante seu tempo livre. Seu armamento Haki agora podia destruir internamente, e ela havia dominado o Oshoku Haki para infundir seus ataques. Eu sei que você pode, mas isso é diferente. Hancock assentiu, aceitando sua proteção. Ela gostava dessa sensação de ser protegida por Blaze. Muito bem, meu marido. Faça o que você deve. Blaze beijou sua testa ternamente. Bom, eu prometo que quando tudo isso acabar, teremos uma vida pacífica, longe de toda essa luta e matança. Hancock sorriu. Ok. Blaze e Hancock saíram para se juntar a Madara, as irmãs de Hancock e ao ancião Neon, que estavam todos esperando. Madara, deixe 2 dos seus clones de madeira aqui. Blaze disse, eu os infundirei com meu poder, tornando-os mais do que capazes de proteger esta ilha. Em situações imprevistas, seus clones garantirão a segurança de todos. Madara sentiu e fez um selo. 2 clones de madeira emergiram de seu corpo. Enquanto os clones estavam diante dele, Blaze colocou a mão em seus ombros, canalizando sua energia dourada para eles. O exterior de madeira dos clones não mostrou nenhuma mudança visível, mas uma gota de poder dourado se formou dentro de seus corpos. Com o pensamento, os clones podem ativar seu poder. Blaze então se virou para Hancock e disse, isso deve ser o suficiente para se defender contra qualquer ameaça. Mesmo que algo aconteça com os clones, eu posso vir aqui em um instante. Hancock assentiu, ela acredita 100% em Blaze. Blaze então olhou para Madara. Vamos, ele disse, acenando com a mão para Hancock. Com isso ele e Madara desapareceram de Amazon Lily. Após deixar a ilha, Blaze foi até o quartel-general da Marinha. Houve uma emergência e sua presença era necessária enquanto Madara tinha ido se encontrar com Dragon e os outros. No escritório do almirante da frota, Sengoku, Garp, Kuzan e vários vice-almirantes estavam reunidos com rostos severos. O que aconteceu? Blaze perguntou, seu tom casual. Um oficial da Marinha se adiantou para relatar. A ilha Cabeça de Ovo foi atacada pelas forças do governo mundial. O principal atacante foi ninguém menos que o antigo almirante Akainu. Os olhos de Blaze se estreitaram. Conte-me os detalhes. 1 hora atrás, recebemos um sinal de socorro da ilha Cabeça de Ovo. A mensagem dizia que eles estavam sob ataque das forças do governo mundial. O oficial começou. De acordo com o relatório, além de Akainu, um dos 5 anciões veio pessoalmente. De acordo com Vegapunk, eles estão aqui por um item chamado Motorflame. O oficial continuou. Assim que obtivemos a informação, o almirante Kizaru e Fujitora foram lá pessoalmente. Se a chama-mãe fosse roubada, seria desastroso, pois Blaze sabia que ela poderia ser a fonte de energia da arma antiga Urano. Qual é a situação da ilha Cabeça de Ovo agora? Blaze perguntou. Ainda estamos esperando atualizações do almirante Kizaru. Ele chegará à ilha em alguns minutos, respondeu o oficial da marinha. Nada bom. Vou lá pessoalmente. Sengoku e Garp trocaram um olhar, sentindo a gravidade da situação. Sengoku perguntou ao Blaze, o que aconteceu? A Motorflame é importante? Muito. Blaze respondeu solenemente. Se o governo mundial se apoderar dele, eles podem destruir qualquer ilha num piscar de olhos. Ao ouvir isso, a expressão de todos mudou. Ilha Cabeça de Ovo. A ilha, outrora aclamada como a Ilha do Futuro, agora estava em ruínas. A paisagem, antes agitada com tecnologia avançada e produtos inovadores, estava em chamas, com apenas o laboratório de Vegapunk situado acima das nuvens permanecendo intocado, protegido por uma cúpula de energia impenetrável. O resto da ilha borbulhava com magma, graças aos ataques devastadores de Akainu. Vegapunk, renda-se e entregue a Motorflame. A voz de Santo Jaigarika Saturno ressoou através da destruição. Considerando suas contribuições, eu posso deixar você viver. Caso contrário, você encontrará seu fim. Atrás dele estavam as forças do governo mundial e os serafins, todos agora sob seu controle. Capítulo 269. Ilha Cabeça de Ovo. Vegapunk e seus satélites estavam atrás do domo de energia protetora, seus rostos marcados pela frustração. Eles foram traídos por York, o que permitiu que as forças do governo mundial invadissem seu território facilmente e tomassem o controle dos serafins. Além deles, Bartolomeu Kuma também estava presente, parado silenciosamente atrás do grupo. Recebemos notícias dos fuzileiros navais Shaka, um dos satélites de Vegapunk, anunciou. O almirante da frota Blaze estará aqui em breve. Bom, Vegapunk disse, soltando um suspiro de alívio. Ele conhecia Blaze bem e estava confiante em sua força. Com Blaze chegando, eles não precisavam mais se preocupar com os ataques do governo mundial. Eles só precisavam se proteger até a chegada dele. Olhando para Santo Jai Garcia Saturno, Vegapunk falou sem medo algum. Por favor, saiam. Nós notificamos os fuzileiros navais, e Blaze estará aqui a qualquer momento. Você está me ameaçando? O semblante de Santo Jai Garcia Saturno se voltou com raiva. Desde que Blaze ascendeu à posição de almirante da frota e começou a se opor ao governo mundial, eles vinham ouvindo essa frase muito. Um suspiro ameaçador escapou de Santo Jai Garcia Saturno, enquanto ele olhava ferozmente para Vegapunk escondido atrás do domo de energia protetora. O domo de energia não tem um suprimento ilimitado de energia. York interrompeu, sua voz tingida de urgência. Com ataques contínuos podemos quebrá-lo. Ela não queria que nenhum dos Vegapunk escapasse. Ela quer ser a única. Sakazuki Matius, Saturno ordenou friamente. Ao mesmo tempo ele ordenou o Serafim, ataque o domo protetor.
Os serafins, aderindo à sua rígida hierarquia de autoridade, ouviram Saturno e começaram seu ataque ao domo de energia de maneira coordenada. Do outro lado, todo o ser de Akainu queimava com magma derretido, enquanto ele liberava torrentes de punhos de magma em direção ao domo em uma barragem sem fim. Cada ataque era imbuído de haki, adicionando um poder aterrorizante que ameaçava esmagar a barreira protetora. Rajadas de energia e golpes poderosos reverberavam pelo ar ao fazerem contato com a cúpula protetora, enfraquecendo suas defesas. Maldito seja aquele bastardo do York, Lilith xingou. As reservas de energia estão se esgotando rapidamente, Edson falou, enquanto verificava o dispositivo. Estamos ficando sem tempo. Os olhos de Vegapunk se fixaram em Edson, sua expressão se tornando sombria. Quanto tempo nos resta? Talvez 1 minuto. Enquanto Saturno se preparava para lançar um ataque devastador para quebrar o domo sozinho, ele de repente sentiu uma presença poderosa acima da ilha Cabeça de Ovo. Ele está aqui. Seus olhos se arregalaram um pouco enquanto ele olhava para cima. O semblante de Sakazuki também mudou. Ele parou seus ataques e olhou para cima. Pairando no ar, Blaze desceu com uma aura tão avassaladora que parecia pulsar com poder. Seu olhar fixou-se em Saturno, com um ímpeto avassalador. Já faz um tempo, Santo Saturno, a voz de Blaze ressoou com indiferença casual. A magnitude da presença de Blaze causou medo nas forças do governo mundial, que interromperam abruptamente seus ataques e ficaram tremendo, incapazes de se mover sob o peso de sua aura divina. Vegapunk e seus satélites olharam para Blaze com um suspiro de alívio. Seus corações tensos finalmente relaxaram ao ver sua chegada. Blaze. Saturno olhou para ele, seus olhos cheios de uma aura assassina. Ignorando o olhar assassino de Saturno, Blaze voltou sua atenção para o homem magma ao seu lado. Sakazuki, parece que você está decidido a se opor a mim. Pensei que você poderia fazer algo interessante ao deixar a marinha, mas aqui está você, ainda bancando o cão leal para outra pessoa. Bufo. Sakazuki olhou feio para Blaze, mas seu corpo inteiro estava tenso e em alerta máximo, pronto para atacar a qualquer momento. Chega de conversa, Saturno rosnou, transformando-se em um híbrido humano Gyuki enquanto uma fumaça escura e flamejante se espalhava ao redor de seus ombros e tronco. Blaze pode ser forte, mas Saturno não tinha medo. Ele não era arrogante, ele estava confiante em suas habilidades e força. Ele ordenou aos serafins e Sakazuki, ataquem. Os serafins foram os primeiros a se mover, obedecendo suas ordens incondicionalmente. Eram 5, S-Hawk, S-Bear, S-Shark, S-King e S-Juker. Eles lançaram seus ataques simultaneamente, cada golpe mirado com precisão. Ao mesmo tempo, Sakazuki avançou com um rugido assustador, liberando seu ataque característico, Daifunka. Sua mão se transformou em um punho gigante de magma, imbuído de haki, e disparou em direção a Blaze. Vendo a enxurrada de ataques vindo em sua direção, Blaze ficou calmamente com as mãos nos bolsos, sem mostrar nenhum sinal de contra-ataque ou defesa. Cada ataque suspenso a apenas centímetros de seu corpo, como se atingisse uma barreira invisível, incapaz de avançar. Em meio ao caos, Saturno aproveitou a oportunidade para atacar. Ele se moveu a uma velocidade incrível, tornando-se um borrão ao aparecer atrás de Blaze. Com uma perna estalando com energia escura, ele esfaqueou com sua perna afiada e venenosa, mirando diretamente na parte de trás da cabeça de Blaze. Como os outros, seu ataque parou a apenas centímetros do corpo de Blaze. O quê? Saturno pensou incrédulo. Percebendo que seu ataque furtivo havia falhado, ele rapidamente recuou para trás de Akainu e dos serafins. Minha vez, Blaze declarou, levantando ambas as mãos para fora. Com uma voz calma, ele proferiu, empurrão de Deus. Uma tremenda força repulsiva irrompeu de Blaze, irradiando para fora com ele em seu centro. A força varreu a paisagem, obliterando tudo em seu caminho. Prédios ruíram e se desintegraram, e o próprio chão foi dilacerado. Toda a ilha Cabeça de Ovo foi transformada em uma cratera profunda. A ilha outrora futurista foi reduzida a nada. Apenas Saturno conseguiu resistir ao ataque devastador. Ele liberou um haki invisível para cortar a força repulsiva e cravou suas pernas afiadas no chão para se ancorar. Apesar de seus esforços, ele ainda foi arrastado por vários metros pelo chão. Vendo isso, Blaze comentou: impressionante. Suas palavras foram um tapa na cara, fazendo a expressão de Saturno ficar ainda mais feia. Segundos depois, Akainu e o Serafim ressurgiram sem ferimentos óbvios, já que Blaze não havia usado o haki em seus ataques. No entanto, as forças do governo mundial não estavam em lugar nenhum. Dentro do domo de energia protetora, Vegapunk e seus satélites observavam o ataque se desenrolando com uma mistura de admiração. Vegapunk comentou: ele ficou incrivelmente forte desde a última vez que o vi, mas ele não precisa destruir a ilha inteira. Atlas falou suavemente: bem, não importa. Podemos reconstruí-lo. Não havia grandes invenções lá embaixo. Devo ir ajudar? Perguntou Kuma. Não precisa, Vegapunk respondeu. Só mande os outros embora da ilha. Capítulo 270. Eu vou te matar. Sakazuki rugiu, ele se lançou para frente com magma saindo de seu corpo. Ao mesmo tempo, Serafim também atacou. Blaze, imperturbável pelos ataques, não perdeu tempo com palavras. Com um mero aceno de mão, chamas brancas de pura destruição se materializaram atrás dele, tomando a forma de lanças mortais. Seu calor intenso começou a derreter o ar ao redor deles, distorcendo a própria atmosfera. ZZZ. Com um pensamento, Blaze atirou as lanças de fogo para frente. Elas dispararam pelo ar, incendiando o chão, mirando em Sakazuki, nos Serafins e em Saturno. Nenhum deles conseguiu escapar do ataque, pois cada lança flamejante atingia diretamente seu peito, iniciando uma conflagração feroz que começou a consumir seus corpos inteiros. Sakazuki, apesar de seu formidável haki, só conseguiu retardar as chamas de queimá-lo. Mesmo depois de se transformar em sua forma de magma, ele não conseguiu deter o avanço das chamas. As chamas começaram a desintegrar seu haki, engolfando-o completamente.
Apesar de sua natureza como um homem de magma, ele não podia fazer nada além de gritar em agonia enquanto as chamas queimavam seu corpo pouco a pouco. Os serafins se saíram melhor auxiliados por sua linhagem lunariana. No entanto, em segundos, as chamas em suas costas foram extintas. Logo, seus corpos viraram pó sob o calor implacável. Por outro lado, Saturno, com seu físico quase imortal, conseguiu sobreviver ao ataque das chamas. Ele resistiu ao ataque regenerando continuamente a região em chamas. Com seu imenso haki, ele extinguiu as chamas enquanto o buraco em seu peito se regenerava completamente. Enquanto isso, Sakazuki, apesar de lutar com todas as suas forças, não conseguiu fazer nada para afastar as chamas. Ele caiu no chão com um buraco aberto no peito, mal se agarrando à vida. Você é forte, Blaze, Saturno admitiu, mas não forte o suficiente para nos parar. Os olhos de Blaze brilharam com diversão. É mesmo? Em um instante, a presença avassaladora de Blaze emanou com tentáculos escuros de Aoshoku Haki. A visão pura de seu Aoshoku Haki se espalhou por vários quilômetros, criando uma pressão tangível que pesava fortemente sobre tudo ao seu alcance. Parado a poucos metros de distância, Saturno sentiu a pressão esmagadora do Haki de Blaze. Sob sua imensa força, ele foi forçado a voltar à sua forma humana. De repente, um círculo mágico acendeu-se no chão sob os pés de Saturno, emanando um poder estranho. Ao ver isso, Blaze estreitou os olhos e entendeu o que estava acontecendo. Os outros anciões devem tê-lo convocado, sabendo que a situação não era boa aqui. Mas Blaze não tentou parar. Ele simplesmente declarou: prepare-se. Diga isso ao seu chefe. Eu estou indo. Ao ouvir suas palavras, a pupila de Saturno encolheu e ele desapareceu completamente, enquanto o círculo mágico estalava e então se dissipava, deixando para trás apenas os tênues traços de sua presença. Vegapunk e seus satélites assistiram a cena se desenrolar com expressões de espanto. O maior perigo do governo mundial havia passado, mas Vegapunk sabia que eles não parariam até adquirirem a chama-mãe. Ele se foi, disse Shaka, sentindo-se aliviado da presença opressiva de São Saturno. Por enquanto, Vegapunk respondeu e olhou para as consequências da batalha. A destruição da ilha Cabeça de Ovo era um lembrete gritante para ele do imenso poder do governo mundial, mas tais seres não têm chance contra Blaze. Vegapunk sabia que o confronto final entre Blaze e o governo mundial era inevitável. Sua vitória decidiria o destino do mundo. Blaze caminhou até Sakazuki, que estava em seu último suspiro, e disse em voz baixa: sirva ao mestre certo em sua próxima vida, Sakazuki. Com um gesto rápido, um raio negro estalou de sua mão e atingiu a cabeça de Sakazuki, acabando com sua vida em um instante. Terminando com Sakazuki, Blaze voltou sua atenção para Vegapunk e seu grupo. Com um flash, ele se teletransportou para perto deles. Há quanto tempo, Vegapunk? Prepare-se para se mover. A ilha não é mais segura. O governo mundial não vai desistir. Vegapunk assentiu, sua expressão séria. Entendido, Blaze. Faremos os preparativos necessários. Sob o comando de Vegapunk, seus satélites se moveram rapidamente para reunir materiais de pesquisa importantes e coisas essenciais. Depois disso, Vegapunk se virou para Blaze. Venha comigo, ele disse, levando Blaze para um andar contendo a Moterflame. Uma chama dourada suspensa dentro de um tanque gigante, semelhante a um reator de líquido não revelado. Olhando para a chama, Blaze interpretou as características dela com um olhar. Parece que ele criou a chama com tecnologia similar à fusão nuclear. Vegapunk falou: a chama-mãe foi originalmente desenvolvida para ser uma fonte de energia ilimitada, uma chama imortal destinada a avançar a civilização moderna e cumprir meu objetivo principal de energia livremente disponível. No entanto, eu não esperava que isso ajudaria o governo mundial a dar poder a algo aterrorizante. Blaze sorri. Parece que você sabe sobre isso. Claro, Vegapunk respondeu, sua voz cheia de preocupação. Eu vi o que aconteceu acima da linha vermelha. Não importa se o governo mundial conseguir, essas coisas não representam nenhuma ameaça para mim. No entanto, é verdade que nas mãos certas, isso pode mudar o mundo inteiro para melhor. Blaze disse e continuou: se nada der errado, não haverá nada chamado governo mundial depois de amanhã. Quando eles se forem, você poderá pesquisar com confiança e trabalhar para melhorar o mundo. Ao ouvir isso, os olhos de Vegapunk se arregalaram em choque antes que ele se recompusesse. Está acontecendo hoje? Sim, Blaze confirmou com um aceno casual. Ok, Vegapunk. Tenho alguns assuntos para resolver. Kizaru chegará em alguns minutos e garantirá sua segurança. Blaze disse isso e sua forma desapareceu do local. Quartel-General da Marinha. A forma de Blaze apareceu no escritório do almirante da frota com um leve lampejo no ar. Sengoku, Garp, Kuzan e vários vice-almirantes, todos os quais permaneceram em seu escritório após seu breve desaparecimento. Sua chegada não surpreendeu, pois Blaze havia mencionado antes de sair que voltaria em alguns minutos. Está tudo bem, Blaze? Você voltou tão cedo? Sengoku perguntou. Naturalmente nada aconteceu já que eu fui lá pessoalmente. Blaze riu e logo sua expressão ficou séria enquanto seu olhar varria todos na sala. Na verdade, eu tenho algo importante para anunciar. Ao ouvir suas palavras, a sala ficou em silêncio enquanto todos ouviam com expressões solenes. Vou ter uma batalha decisiva com o governo mundial hoje. A sala caiu em um silêncio atordoado. Os olhos de Sengoku se arregalaram. Até mesmo normalmente despreocupado Garp mostrou uma expressão exagerada enquanto Kuzan permaneceu em silêncio. Os vice-almirantes também ficaram visivelmente surpresos. De jeito nenhum. Não vou permitir isso, Sengoku rejeitou a ideia de Blaze de cara. Não estou pedindo sua permissão, Sengoku-san. Blaze retrucou. Ha 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 ha. A risada alta de Garp encheu a sala, fazendo as veias saltarem na testa de Sengoku. Blaze continuou. É inevitável. Tudo está conforme o planejado e eu me preparei para esse momento por muito tempo. Eu não vou falhar.
Kuzan se levantou, sua expressão mostrava rara seriedade. Você é realmente ousado, Blaise. Então, o que você precisa que façamos? Blaise olhou para Kuzan e disse, quando o governo mundial cair, haverá caos. O colapso deles criará um vácuo que pode convidar vários problemas. Preciso que os fuzileiros navais estejam preparados para enfrentar esses problemas e manter a estabilidade nos 4 mares e na primeira metade da Grand Line. Quanto ao novo mundo, tenho meus próprios planos. Então, concentrem nossas forças nos 4 mares e no paraíso.